O pedido da questão é que criemos um mini sistema em JavaScript para recebermos uma idade e avaliá-la como criança, adolescente, adulto e idoso. Para recebermos essa idade, é necessário uma caixa de texto, então vamos começar por ela. Usando o OKPress, vamos redirecionar essa idade para uma função. Dentro da tag script, vamos criar uma função chamada de idade e armazenar o value da caixa de texto em uma variável por meio do getElements. Começaremos avaliando onde a idade digitada se encaixa por meio do if e usaremos os critérios citados na questão. Dependendo da idade, ela irá armazenar o valor dentro de outra variável, para ser usado no switch, de onde sairá a resposta ao usuário. Dentro do switch, criaremos os casos, baseando-se nos mesmos critérios, e por meio do alert, mostrar a resposta. Exemplo, se for digitado 3, ele irá se encaixar no primeiro if, armazenando o valor 1 na variável e assim ativando o caso 1, imprimindo o resultado criança. O pedido da questão é que por meio de 5 botões será possível mudar a cor do fundo da página, que essa começará cinza. Iniciaremos criando os 5 botões no body e o ligando a funções respectivas às suas cores por meio do onClick. Na função, simplesmente chamaremos o body por um ID pelo método getElements, mas ao invés de colocarmos .value, colocaremos .style, .backgroundColor, que definirá qual a cor ficará o fundo da página ao clique no botão. Entre as aspas, definiremos essa cor. Como serão 5 cores diferentes, faremos function 5 vezes, mas alternando seu nome e cor utilizado. O pedido da questão é que dois valores recebidos na mesma caixa de texto sejam submetidos às 4 operações. Começamos criando a caixa de texto e adicionando o OKPress nela para ativar a função. Já na função, ela irá analisar os valores da caixa de texto e por meio de um if armazenamos o primeiro e o segundo valor separadamente, sendo que elas serão submetidas a uma contagem de caracteres. Ao armazenar os dois valores, iniciaremos o alert, alternando entre texto e operações com variáveis para a compreensão do usuário seja a melhor. Exemplo é quando digitamos 23. Ao digitar a primeira tecla, ativei a função que armazenou 2 na primeira variável e, ao digitar a segunda, também armazenei e fiz as 4 operações. E 10 valores de um vetor de forma automática e em seguida exiba. Com isso, primeiro há uma criação de uma classe, em que fica o método responsável por armazenar e exibir os valores em um vetor por meio da estrutura de repetição. Em seguida, vem a criação da classe de execução, onde fica o public static void main, responsável pela exibição dos dados em tela. Dentro da classe de exibição, há a criação de um objeto e logo após fazer a chamada A questão nos pede para cadastrarmos 5 clientes com 3 tipos de informações, por meio de um vetor multidimensional. Iniciaremos criando o vetor com a capacidade de 5 linhas e 3 colunas. Faremos um método construtor e dentro dele 2 estruturas de repetição, do tipo for. O primeiro for, ele será o responsável por estabelecer a maneira que os valores serão pegues e armazenados. O segundo será o responsável por imprimir os valores. Eles irão compartilhar a mesma condição lógica, já que se tratam do mesmo vetor. Lembrando que as composições de um vetor começam pelo zero, armazenaremos usando a variável contadora do if para estabelecer a linha do vetor e definindo manualmente o valor das colunas. Criaremos outra classe para ser o executor,
Nela, simplesmente criaremos o objeto da outra classe e faremos ele chamar o método construtor. A questão 6 pede para criar uma classe data para que nela possa se atribuir valores de dia, mês e ano. Após a criação desses atributos, há a criação do método construtor e a dos demais getters e setters. Na segunda classe, que é a de aluno, o enunciado pede para que seja atribuído ao aluno um nome e um atributo da classe data, nesse caso, a data de nascimento. Também é a criação dos métodos construtores e dos getters e setters, mas apenas a do nome, porque a única pertence exclusivamente à classe aluno. E por fim, a criação de uma classe para execução, em que se cria o objeto da classe data, e na sequência, o de aluno. Por fim, por meio dos métodos getters e setters, há a visualização e a alteração desses dados.